E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a conclusão, a última etapa do seu TCC, do seu trabalho de conclusão de curso. Então, conclusão ou considerações finais, né? Qual termo você prefere? Algumas pessoas, alguns orientadores, eles têm preferência de um termo ou outro, né? E fazem uma distinção entre eles. Então, conclusão é dar a ideia de que o trabalho terminou, o tema terminou, concluiu, encerrou, tá? Então, não há mais o que falar sobre eles. Foi esgotado todas as possibilidades de falar sobre esse assunto. Esse assunto foi encerrado e ponto. Considerações finais, né? Alguns acreditam que é um termo melhor para se tratar no trabalho, porque dá a ideia de que o trabalho terminou nesse momento, mas o tema não se esgotou, o tema não foi encerrado. Então, deixa-se a possibilidade aí de falar sobre ele, de continuar, né, outros trabalhos falando sobre esse tema, com novas abordagens. Então, o trabalho, só o que terminou foi o trabalho, né? O seu TCC foi concluído, mas o tema continua aí para que sejam feitas novas abordagens, novas vertentes, novos estudos sobre ele. Então, hoje vocês vão ver aí como é fácil fazer a sua conclusão ou considerações finais. Vamos ver? Bom, a conclusão ou considerações finais é uma breve retomada do assunto principal. Então, é um resumo do seu trabalho. Você vai resumir os principais pontos abordados em seu trabalho, fazendo essa revisão no intuito de tirar dúvidas, tá? E relembrar também o leitor do que foi falado em seu trabalho. Então, você vai dizer aí sobre o que tratou o seu TCC, né? O que seu trabalho abordou até agora. Então, você vai fazer essa revisão, esse resumo aí. Depois disso, você vai dizer qual foi a grande conclusão do seu trabalho. Que conclusão você chegou com esse trabalho? Foi possível concluir o que com ele? O que você aprendeu? Aí, a partir daí, você vai dizer se os objetivos eles foram atingidos, se eles foram alcançados. Lembra daqueles objetivos que você colocou na sua introdução? A sua intenção com o trabalho, né? Os seus objetivos, se era de analisar, refletir, discutir. Então, esse objetivo que você citou lá na introdução, no início do seu trabalho, foi atingido, né? Ou pelo menos é possível atingir, alcançar esse objetivo. Você permitiu, ao longo do trabalho, você possibilitou essa análise, possibilitou essa reflexão, né? Esse objetivo que você colocou aí. As hipóteses que você também levantou no início do trabalho foram comprovadas? Elas são verdadeiras ou falsas? Então, lá no início do trabalho, na sua introdução, você também levantou algumas hipóteses sobre o problema que você indicou, né? O problema que você identificou aí acerca do tema. Então, as hipóteses, elas, agora você vai dizer se ela foi comprovada ou não, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, se sua convicção estava certa ou não. Depois disso, você precisa apresentar os resultados da pesquisa, né, de todo o referencial teórico que você fez, suas análises, críticas e sugestões. É o momento agora de você fazer a sua análise, a sua crítica e apresentar também as suas sugestões, tá? Agora você vai dar a sua opinião, mas lembre-se, cuidado para não dizer eu acho que, eu penso que, tá? Nunca utilize a primeira pessoa eu, tá? Porque é um trabalho científico. Então, é uma redação que você está fazendo aí dissertativa, né? Você está argumentando. Então, cuidado para não cometer esse vício, né? Para não utilizar aí a primeira pessoa eu. Então, quando for colocar suas análises, críticas e sugestões, você coloca, analisa-se que é possível analisar sempre na terceira pessoa. Sugere-se que, certo? Então, nesse caso, você não está usando aí, né, a primeira pessoa eu. Depois que você colocar suas análises, críticas e sugestões, você vai dizer qual foi a contribuição do seu trabalho para a ciência e para a sociedade. Que contribuição o seu trabalho está deixando, tanto para a ciência quanto para a sociedade? Qual é o legado,
né? Qual é o retorno que seu trabalho está trazendo aí para o campo científico e social? Porque todo trabalho ele tem que ter essa intenção, né? Tem que ter o objetivo de dar um retorno, né? De contribuir com algo aí, tanto para a ciência ou também para a sociedade. Ele não pode ser só mais um trabalho. Então você vai dizer qual foi a contribuição do seu trabalho, qual foi a importância, a relevância desse trabalho aí para a sociedade e também para a ciência. Aí você vai indicar, né, a continuidade do seu trabalho com novas abordagens. Então você vai sugerir, né, que esse trabalho ele não se encerre aí com esse artigo, com esse projeto de pesquisa, com esse relatório que você fez, mas que seja dado continuidade, né, por outras pessoas ou até mesmo por você, que esse trabalho ele continue com novas abordagens, com novas pesquisas e com novos estudos. Ok? Bom, aí a gente tem aí algumas dicas, vou passar para vocês essas dicas aí na hora de você redigir o seu trabalho, tá? Então, muito cuidado com essas orientações aí. Não coloque informações novas, então na conclusão ou considerações finais não cabe informação nova. Você está concluindo, você está resumindo o seu trabalho, você está fechando o seu trabalho. Então, quando você fecha o seu trabalho, você não pode trazer informação nova, né? Porque aí, quando você traz informação nova, você está iniciando, está lá no início do seu trabalho, né? As informações novas, no início e no meio do seu trabalho. Agora é o fim, né? Você está na parte final, que é a parte de conclusão, é a parte de encerramento, do fechamento aí. Então, você está fechando as suas análises, fechando as suas conclusões aí sobre o seu trabalho. Então, não é momento de informação nova. Não utilize citações. As citações elas foram colocadas lá na revisão de literatura, no estudo bibliográfico que você fez, com base em diversos autores. Então, você elaborou essas citações, trouxe ideias de vários autores especialistas que falaram sobre esse tema aí. Então, nesse momento, ela não cabe citações, ok? Também não insira ilustrações. Não é momento de você colocar aí ilustrações, tabelas, gráficos, imagens, certo? Isso foi colocado também lá no meio do trabalho, na parte aí do estudo bibliográfico. Então, nesse momento, você não é um momento de você colocar essas ilustrações. Outra coisa, indique a continuidade do seu trabalho ao tema, como já foi falado. Então, você vai sugerir, né, que esse trabalho, que ele seja dada continuidade, né, nesse tema, por outras pessoas, né, com outros estudos, com outros trabalhos. Então, o trabalho terminou aqui, mas a discussão em torno do tema, ela continua, né, para que sejam feitos novos estudos e novas abordagens sobre ele. Então, escreva, publique, divulgue suas ideias, contribua com o avanço da ciência e também da sociedade. E faça o conhecimento circular. Não fica com conhecimento só para você, né? Não tem sentido eu fazer um trabalho só para o meu conhecimento, né? Então, o conhecimento ele tem que ser circulado, ele tem que perpassar aí, né? Por todos os setores, por todos os âmbitos aí. Ele não pode ficar guardado só para você. Ele tem que ser socializado. O conhecimento ele é socializado. Então, divulgue o seu trabalho, né? Publique, se possível, o seu trabalho, para que esse conhecimento ele possa circular. E você possa também agregar valor aí, né? Para a sociedade e para a ciência também. Então, eu me despeço aqui. Bom trabalho e até a próxima.